Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo. Estamos retomando com mais uma aula. Essa aqui é a aula número 9 do nosso módulo introdutório do NEPSE. A temática de hoje vai ser sobre ponteiros e referências. Esse aqui é um assunto que, assim, ele é um pouquinho mais conteudístico, mas que são necessários para conteúdos mais avançados, para assuntos mais avançados mais para frente. Tá. Primeiro de tudo, o que você tem que ter um pouquinho de entendimento é sobre os espaços da memória RAM e o conceito de escopo. Eu não vou ficar entrando muito no conceito de ponteiro, alocação de memória, porque isso aí não é muito abordado em maratonas de programação, porém são assuntos que estão presentes em árvores binárias, listas ligadas, grafos e em implementações manuais, principalmente. Certo. Qual que é a problemática que os ponteiros e as referências resolvem? No caso, mais os ponteiros aqui nessa ocasião. Toda vez que a gente tem uma variável local, os dados relacionados às chamadas de funções, eles são armazenados em uma área da memória RAM chamada stack, que é essa área aqui. Elas vão existir só durante o tempo de execução do escopo dela. Como assim? Eu tenho uma função somar, por exemplo. Se eu tiver uma variável declarada dentro dessa função somar, ela só vai existir enquanto essa função estiver ativa. Stack, se você traduzir, é pilha. Então, inclusive esse conceito de pilha de funções vai ser muito relevante no tópico de recursão. Mas basicamente toda vez que você chama uma função, ela é empilhada nessa pilha de funções. Então, se eu tenho uma variável lá dentro, qualquer coisa, um parâmetro passado por essa função, que também vai ser uma aula só sobre função explicando isso, assim que essa função acabar, tudo aquilo ali deixa de existir. Tudo aquilo ali morre. Já no contexto de alocação dinâmica, alocação dinâmica basicamente você está falando para o seu código que você quer reservar um espaço de memória durante a execução do programa. E eles são alocados no heap, que é essa outra aqui. E a gente consegue acessar esse espaço que eu aloquei por meio de ponteiros. O ponteiro nada mais é do que uma variável que a gente vai ver aqui, uma variável que armazena um endereço de memória. Simples assim. Basicamente, todo dado que você alocou dinamicamente no heap, ele vai continuar existindo enquanto você não liberar ele. Então, vamos supor que eu aloque um espaço de memória para uma variável inteira e coloque um valor 10. Enquanto eu não liberar aquele espaço de memória, aquele valor 10 vai estar lá. Mais ou menos isso. Então, de novo, o que é um ponteiro? Ponteiro é um tipo de variável que armazena o endereço de memória de outra variável. Os ponteiros eles sempre acompanham o tipo de dado que a variável apontada tem, e a sua sintaxe é o tipo de dado, um asterisco e o nome do ponteiro. Então, se eu quero apontar para uma variável do tipo inteiro, eu tenho que ter um ponteiro do tipo inteiro. É essa a lógica. Eu tenho uma variável aqui, int var10, e eu tenho um ponteiro que eu nomeei de ptr_var. O que esse ezinho comercial aqui representa é um operador de address of, ou seja, endereço de. Basicamente eu estou falando que o meu ponteiro var está recebendo o endereço de memória da variável var. O que o ponteiro tem salvo no final das contas é uma coisa tipo isso daqui, ó, 0x6ffE14, que é o endereço de memória em hexadecimal da variável var. Sempre que a gente quiser acessar o conteúdo que tem dentro desse ponteiro, a gente faz dessa forma aqui com o operador de desreferenciação, que é o asterisco. Que eu coloco o asterisco e ptr_var. O que ele está fazendo é, ele vai até o endereço de memória que tem nesse ponteiro e pega o conteúdo que tem lá dentro. Como esse ponteiro está no endereço de memória da variável var, ele está pegando o conteúdo dessa variável, que é 10. Isso aqui serve também quando a gente quer modificar o valor. Existem ponteiros para vetores structs.
Nas maratonas não são muito utilizados os ponteiros para vetores, só que tem essa existência. Inclusive, quando a gente for falar de STL, tem uma coisa chamada iterators, que eles são os ponteiros usados para movimentar e procurar dentro das estruturas da STL. Mas basicamente é a mesma lógica. Eu tenho um vetor e eu tenho um ponteiro que recebe o endereço de memória do vetor. No caso de vetores, a gente sempre recebe o endereço de memória da primeira posição, da posição 0. Então, sempre que a gente quiser acessar as demais, eu basicamente faço dessa forma aqui. Eu acesso o conteúdo do ptr vector, que recebe o endereço do primeiro elemento, mais 1. Ou seja, se eu tenho do primeiro elemento 0, mais 1, eu estou acessando o elemento 1. Alocação dinâmica, como eu quis dizer que essa aula vai ser um pouquinho mais rápida, é algo que é meio ausente nas maratonas, mas a ideia da alocação dinâmica é o seguinte. Eu quero alocar um espaço e um valor na memória, e ela vai existir enquanto você não liberar esse espaço. Permitir alocar um tamanho específico que vai ser conhecido durante o funcionamento do programa. Isso é útil quando você não quer saber quantas posições de um vetor irá precisar na hora de escrever o código. Até então, quando a gente estava escrevendo códigos que abordavam vetores, a gente colocava o tamanho de espaço dele na hora que estava escrevendo o código. Então, se eu quero um vetor de 30 posições, eu tinha que escrever esse vetor de 30 posições. Então, eu tinha que saber quantas posições esse vetor iria ter. O que acontece é que em C++ a gente acaba usando as estruturas STL, então a gente não se preocupa muito com a alocação dinâmica. Mas o que acontecia na linguagem C anteriormente é que a alocação dinâmica resolvia esse problema. Porque eu poderia simplesmente digitar uma quantidade de elementos e eu conseguia alocar um espaço, alocar um vetor com essa quantidade de elementos que eu digitei durante o programa. Ou seja, acontecia que eu não precisaria saber a quantidade de elementos que eu iria alocar na hora que eu estava escrevendo o código, e sim na hora que ele estava executando. Inclusive, até a alocação dinâmica da linguagem C é um absurdo de difícil de fazer comparado com C++. E o terceiro tópico é criar estruturas dinâmicas, como árvores binárias, listas ligadas, pilhas e etc. No caso, a implementação mais manual. Como eu disse anteriormente, as variáveis locais elas deixam de existir quando o escopo delas se encerra. O que eu quis dizer anteriormente é o seguinte: eu tenho uma função somar e tenho uma variável a dentro dela. Quando essa função somar deixar de existir, ou seja, quando ela completar o seu funcionamento, a variável a deixa de existir também. Para resolver esse problema, a gente usa uma combinação, que são os ponteiros, e a alocação dinâmica. Por que que usa os ponteiros? Porque quando você aloca dinamicamente, temos que usar essa função new. E essa função new, ela retorna um endereço de memória, que é justamente o que o ponteiro salva. Os ponteiros eles vão continuar sendo alocados no stack. Ou seja, os ponteiros eles somem com o encerramento do escopo. Só que o conteúdo que foi alocado com a alocação dinâmica, o endereço ele continua alocado no heap. Então, basicamente, quando eu faço esse código aqui, eu estou alocando dinamicamente uma variável int que vai ter o valor 10 dentro dela. Basicamente, eu estou criando um ponteiro na stack. Vamos supor que isso aqui está na função main. A função main vai estar empilhada aqui na stack. O ponteiro vai estar existindo na stack e ele vai estar alocando, ele vai estar apontando para o endereço de memória que o new vai retornar para mim. Então, é basicamente essa imagem que está acontecendo aqui. O new int, ele aloca um endereço 0.123f21 com o valor 10 dentro e retorna, esse new retorna para o nosso ponteiro o endereço de memória que ele vai ficar apontando. Então, só um comentário. Esse espacinho aqui ele vai continuar existindo enquanto eu não chamar a função delete. Delete, ou no inglês mais correto.
Também tem como alocar os vetores. De novo, isso daqui ele não é muito utilizado para as maratonas, só que eu estou apresentando para não ficar muito seco o conteúdo também. Mas basicamente eu estou tendo um ponteiro no stack, que pode estar na função main ou em qualquer outra função, e está alocando dinamicamente um vetor de 10 inteiros. É isso que está acontecendo. Então, aqui nessa imagem, eu teria meu ponteiro apontando para o endereço, e aqui teria um vetor com 10 elementos dentro desse quadradinho. Tem uma coisa que é muito importante quando a gente trabalha assim manualmente, que inclusive é até uma das discussões do C e do C++, que é o memory leak, que é o vazamento de memória, basicamente. Sempre que acontece do seguinte, de eu perder o meu ponteiro que está apontando para aquele endereço de memória, acontece memory leak, que aquele espaço fica lá, é reservado no heap, só que eu não consigo acessar ele, porque eu não tenho nenhuma variável que está salvando aquele endereço. Então, se você não vai usar mais aquele ponteiro ou aquele espaço de memória não for mais relevante, obrigatoriamente você tem que usar a função delete. Isso aqui já seria uma aplicação mais profissional do C++, uma aplicação mais real, não para maratonas de programação. Mas basicamente é isso. Eu aloquei um vetor de 10 elementos no heap, eu deletei esse espaço na memória. Aqui eu estou indo lá naquele espaço da memória e eu estou eliminando tudo que tem lá. E também teria a eliminação do ponteiro. Só que como boa prática a gente geralmente faz isso aqui, ó, ptr igual a null ptr para o ponteiro ele apontar para nada, basicamente. Agora, tirando essa explicação mais conteudística, a gente vai falar de referências. A ideia de referências elas são muito mais utilizadas em maratonas de programação. Referência nada mais é do que um apelido para uma variável. E você usa ela quando você quer garantir que aquela variável de fato seja utilizada. Ou seja, na aula de funções, a gente vai ver que sempre que eu passo um parâmetro para uma função, geralmente a gente está acostumado a passar por valor. E o que acontece? Quando a função recebe por valor, ela faz uma cópia dessa variável que você está usando e entra naquela problemática de que aquela cópia ela só vai existir no escopo daquela função. Quando aquela função deixar de existir, quando aquela função retornar ou acabar as suas linhas de código, aquela cópia deixa de existir. E também tem um tópico que você modificar uma cópia, você está modificando a cópia, não a variável original. Então, se o algoritmo precisasse alterar a variável original, com a passagem por cópia não faz sentido. A ideia da referência é bem simples. Eu coloco o tipo de dado, o ezinho comercial e o nome da referência, e aqui na frente o igual e a variável que ela está referenciando. O que acontece aqui nessa linha de código é bem simples de entender. Eu tenho uma variável chamada variável, que tem o valor 10, e eu tenho uma variável de referência chamada apelido, e ela está recebendo a variável. O que o nosso código está fazendo tanto o variável quanto o apelido são a mesma coisa. Ambas têm o mesmo endereço de memória, ambas representam a mesma coisa. Inclusive, depois que você referenciou aqui no apelido, não tem como você trocar. Tipo, não tem como apelido receber outra variável. Não tem como apelido ser um apelido para outra variável. Recebeu uma variável, ela vai acompanhar ela até o final do escopo dela. Tanto é que quando eu faço isso aqui, apelido igual a 30, eu estou trocando, na verdade, o valor da variável. É como se eu estivesse fazendo variável igual a 30. É basicamente isso. Tanto é que se eu aplicar que eu tivesse uma terceira variável chamada int_test, valendo 50, se eu falasse apelido igual a teste, é a mesma coisa de falar variável igual a teste. Bom,
Eu não quis me alongar muito nessa aula, eu queria realmente que ela fosse bem curtinha, porque alocação dinâmica e ponteiros geralmente não são muito utilizados nas maratonas, porque a gente tem a STL que tem ferramentas que cuidam disso. Porém, os ponteiros eles acabam aparecendo com muita frequência, com muitas aplicabilidades em tópicos de estruturas de dados. Então, quando você quer montar uma estrutura de dados na mão, na unha, você acaba trabalhando com esses ponteiros. Enfim, é mais ou menos isso. Bom, mas basicamente, acredito que eu não tenho muito o que falar mesmo. Seja só isso. Até a próxima aula.